O conjunto de leis de cada país, ou seja, a Constituição dos diversos países, expressam a característica desse país. Se você tem um país democrático, a sua Constituição vai expressar esses direitos democráticos, os direitos e os deveres de cada um. Se você tem um país totalitário, igualmente vai demonstrar na sua Constituição as características deste sistema político, dessa centralização política no governo central. Bem, mas os países em geral, sejam países democráticos ou sejam países totalitários, países não democráticos, eles de quando em quando alteram sua Constituição, revisam sua Constituição, fazem nova Constituição. O Brasil, desde a República, ou desde o Império mesmo, não é? tem tido várias constituições. A última de 1988. E são feitos sempre adendos, PECs, né? Propostas de alteração da Constituição. E com Deus? A Constituição de Deus, o conjunto de leis que Deus estabelece, estaria sujeito a alterações? Estaria sujeito a atualizações? Veja, irmãos, nosso Deus é um Deus eterno. Uma das características de Deus é que ele é eterno. E as leis de Deus devem expressam o seu caráter. E se Deus é eterno, a sua lei também é eterna. A sua Constituição também é eterna. Portanto, irmãos, nós somos criados com liberdade moral. Liberdade moral para aceitar ou não aceitar a lei de Deus, mas a lei de Deus não muda. Essa é uma das nossas semelhanças ao Criador. Nós somos semelhantes a Deus porque podemos escolher. E se nós podemos escolher, irmãos, nós devemos ter leis para poder demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Sem leis, nós não teríamos como demonstrar a nossa fidelidade a Deus. Estaríamos fiéis a quê? Estaríamos obedecendo ao quê? Devemos demonstrar a nossa fidelidade ao Criador, obedecendo às suas leis, observando as suas leis, as leis morais. E as leis morais de Deus servem para todas as suas criaturas, quer sejam criaturas celestiais, quer sejam seres humanos. Uma demonstração disso, irmãos, de que servem para seres celestiais e para seres humanos, é a desastrosa escolha moral de Lúcifer. Lúcifer escolheu desobedecer à lei moral no céu. E o que acontece? Veja lá, irmãos, Ezequiel 28, 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Aí se manifestou a violência e o pecado. E aquele que era então o querubim protetor foi destituído das suas funções por conta da sua vaidade, da sua ganância, da sua rebelião. Rebelião a quê? Rebelião à ordem estabelecida por Deus. Rebelião à Constituição do céu, ao conjunto de leis que regem o céu, que regem os seres celestiais, estabelecidos por Deus. Bem, irmão, mas então a lei é um problema. A lei é um problema, porque se não tivesse lei, não teria problema nenhum, não tinha do que reclamar. Veja lá a função da lei, Romanos 7, 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, pois eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque se eu não teria conhecido a cobiça, se a lei não tivesse dito, não cobiçarás, ou não cobice. Veja, irmãos, a lei não é pecado. O pecado é transgredir a lei. A lei nos mostra o pecado. A lei nos mostra qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus está na sua santa lei. Ela nos mostra o que é a transgressão. Sem a lei, irmãos, não saberíamos como proceder. Vamos dar um exemplo muito simples.
As leis de trânsito. Se não houvesse as leis de trânsito, é difícil pensarmos isso porque nós já temos as leis de trânsito introjetadas em nós. Nós já sabemos como é o trânsito. Nós já sabemos como são as mãos de direção. Nós sabemos como deve ser a relação entre os veículos e os pedestres. Nós também sabemos quais as velocidades que devem ser observadas. Nós sabemos as sinalizações, o que elas indicam. Nós sabemos o que é possível, o que pode fazer, o que não pode fazer. Se não houvesse leis, imagine se não houvessem leis de trânsito e nós vivêssemos numa anarquia de circulação. Cada um anda por onde quer, cada um anda na mão que quiser, estaciona onde quiser. Nos cruzamentos ninguém dá tempo de farol, não tem farol porque não tem lei. As leis, irmãos, servem para mostrar o que podemos e o que não podemos fazer. As leis servem para mostrar qual deve ser o nosso procedimento. Mas se isso, numa escala tão pequena que é a escala do trânsito, da circulação de veículos, a falta de leis causaria tantos problemas, imagine, irmãos, no universo, se não houvessem leis, se o Senhor não estabelecesse leis para que fossem observadas. Primeiro, leis naturais, como a lei que rege a circulação e a manutenção dos planetas, a lei da gravitação universal. Se não houvessem essas leis, irmãos, se não houvesse leis que orientem e que cuidem da evaporação da água, da transformação de gás carbônico em oxigênio, leis naturais. Essas leis são seguidas na natureza, a tal modo que os homens descobriram essas leis, sistematizaram essas leis, colocaram essas leis, falando das órbitas dos planetas, em equações matemáticas de tão precisas. E se não houvessem essas leis, como seria? O nosso universo estaria totalmente desarticulado. O nosso universo seria uma anarquia. A falta de leis, leis naturais. E com as leis morais? Se não existissem as leis morais, não matar, não furtar, não cobiçar, cuidar do pai e da mãe. Como é isso, irmãos? Se não houvessem essas leis, se não houvessem essas leis morais. O Senhor estabeleceu leis para governar toda a criação. Quer nos seus aspectos morais, quer nos seus aspectos físicos. Para toda a criação. Em qualquer lugar do universo. Portanto, irmãos, essa lei de Deus, que é observada no céu, também deve ser observada aqui na terra pelos seus filhos. Porque a lei do Senhor faz com que nós façamos a sua vontade, que nós vivamos com a sua vontade. E viver de acordo com a sua vontade, irmãos, é bom para toda a criatura. Que Deus abençoe que a gente possa amar essa lei, porque ela nos foi dada para o nosso bem.